Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da ANDES, desembargador Fábio Dutra. Tenho a enorme honra de tê-lo conhecido outrora em Niterói, em São Gonçalo, através de um grande amigo, e fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje sob sua liderança neste congresso tão importante. Quero cumprimentar também o desembargador, presidente desta mesa, que com muito carinho me recebe, cumprimentar o desembargador Guaraci Viana, dizer que existem momentos que a vida nos reserva. Um deles é este de estar aqui nesse momento ao seu lado. É uma grande alegria que o destino me reservou estar aqui nesta palestra, ladeando depois de assistir a sua trajetória como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e saber das suas vitórias e conquistas. É um grande prazer estar consigo nesta mesa. Em nome de quem eu estendo cumprimento a todos os desembargadores presentes, muitos amigos e alguns que fazem parte da história da minha vida, como é o caso do querido desembargador Marcos Alcino, que foi meu professor no mestrado e no doutorado na UERJ, no Direito da Cidade, meus cumprimentos. Bom, o tema é um tema bastante interessante e complexo. Inicialmente porque a gente costuma ter a visão de que, em relação à Previdência, há uma expectativa de chegada que se assemelha a de um corredor, que corre, 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 e quando vai chegar, alguém puxa a fita de chegada para mais distante. E essa visão torna a trajetória previdenciária de todos nós, de todos os senhores, uma trajetória ingrata e muitas vezes com um sentimento de injustiça agregado. E aí, como pode ser injusta a previdência que atende os magistrados? Essa questão vai pautar a nossa abordagem nessa tarde e eu começo com algumas missões. A primeira, de que eu tenho 20 minutos no máximo, já gastei 4 deles e tenho 19 slides, portanto vou seguir também o exemplo do desembargador Marcos Alcino e pular alguns deles, para que eu possa ser efetivo na conclusão que eu tenho para trazer nessa tarde. Pois bem, então vamos dar início a essa apresentação, falando que eu vou basear essa apresentação em 4 eixos. Esses 4 eixos são a aplicação progressiva do princípio da contributividade, a constitucionalização de reformas como a administrativa e previdenciária, a relativização das prerrogativas através de interpretações ampliativas, como no exemplo do desconto previdenciário de aposentados e pensionistas, em que o STF entendeu que não haveria afetação em relação à irredutibilidade dos rendimentos dos magistrados. E, em quarto lugar, a questão da ilegitimação social progressiva das proteções aos magistrados de caráter pecuniário, inclusive, muitas delas, alvos de campanhas midiáticas. Por que eu elenquei estes 4 eixos para esta abordagem? Porque vejam que, naturalmente, eu estou falando sobre a previdência de magistrados para magistrados. E é natural que os senhores, quanto ao conteúdo minucioso do formato atual do sistema de atenção previdenciária, que lhes atende, tenham talvez até maior profundidade e mais conhecimento do que eu. Todavia, o que eu poderia trazer e agregar aqui hoje aos senhores? Uma visão de sistema previdenciário. Olhar para a estrutura da previdência dos magistrados sob uma perspectiva de sistema previdenciário, de como funciona o sistema e como e por que a forma que está sendo hoje utilizada para estruturar os direitos previdenciários dos senhores se deu como se deu. Então, a minha missão vai ser inicialmente fazer um trabalho de olhar para trás do retrovisor da vida para que a gente possa estabelecer desafios e propósitos. É assim que eu pretendo estruturar esta palestra.
Nós tivemos lá em 1988, na Constituição, a estruturação do artigo 93, que falava lá no inciso 6º, original e revogado, a aposentadoria com proventos integrais, é compulsória por invalidez aos 60 anos de idade, facultativa aos 30 de serviço após 5 anos de exercício efetivo na magistratura. Nós sabemos que houve um conjunto de alterações. O objetivo do nosso trilhar aqui, que nós vamos realizar, é exatamente mostrar que houve uma apropriação progressiva de um conjunto de direitos que estavam instituídos inicialmente e que foram alvo, inclusive, da apropriação do texto constitucional e que foram, no passar do tempo, sendo modificados em razão de um conjunto de fatores sobre os quais a gente pretenderá tratar. Bom, as garantias constitucionais todos nós conhecemos e que são inerentes à própria autonomia do Poder Judiciário. Portanto, quando a gente olha para a perspectiva previdenciária, é fundamental que a gente pense que os direitos previdenciários, a aposentadoria do magistrado, a garantia de sua manutenção pós o período da sua atividade no tribunal, é um elemento que integra a estrutura que protege a imparcialidade, a independência do Poder Judiciário. Se nós não olharmos para este instrumento como ferramenta de garantia institucional da magistratura, nós temos uma tendência de comprometer essas garantias, comprometermos esta proteção aos magistrados e, com isso, gerar impactos na carreira, na atratividade da carreira, na forma como se dá o encaminhamento das decisões, em muitos casos. Enfim, temos um impacto objetivo. Pois bem, em relação ao item 1, a aplicação progressiva do princípio da contributividade. A instituição da contribuição na primeira reforma do sistema previdenciário em 1993. Os senhores sabem que nós tivemos inúmeras reformas desde 1988 para cá. Em 93 tivemos uma, e foi nessa que foi instituída a contribuição previdenciária, inicialmente não praticada. Logo depois nós tivemos uma alteração em 98, que foi a emenda constitucional número 20, que apropriou e unificou como um sistema único a aposentadoria de magistrados e servidores públicos civis. Essa unificação, ela é um ponto importante para que nós passemos a tratar dos desafios. Por quê? Porque até então a magistratura ela era atendida de forma individualizada dentro de uma estrutura orçamentária por descentralização, e essa descentralização atendia também a aposentadoria de magistrados. O que passa a acontecer em 1998 é a apropriação dos magistrados no grande pacote dos servidores públicos civis. E essa apropriação fez com que os mesmos princípios e o mesmo tratamento aplicável aos servidores públicos civis fosse também aplicável aos magistrados. Esta questão foi alvo de algumas discussões, ações de declaração de inconstitucionalidade, enfim, vários apontamentos foram feitos sobre esse tema e, interessantemente, a posição do STF em relação a essas questões vem gradativamente sendo no sentido de que as reformas constitucionais feitas e que geraram essas alterações nas aposentadorias dos magistrados, o sistema previdenciário dos magistrados, são constitucionais. Temos uma em curso, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas vamos lá. A instituição de uma contribuição progressiva e o fim do duplo teto acontece com a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, que está, nesse momento, sendo discutida quanto à sua constitucionalidade, uma ação que foi promovida pela JUF. Então, nós estamos aí aguardando qual vai ser o desfecho disso, mas essa questão demonstra, eu creio, para os senhores, numa estruturação histórica, o progresso de como foram sendo alterados os direitos previdenciários dos magistrados, e isso notadamente sob uma perspectiva da contributividade. Por quê? O sistema previdenciário, ele é contributivo.
E é um princípio essencial de qualquer estrutura previdenciária que haja uma contribuição e que haja, em sentido contrário, a possibilidade de estruturação de um equilíbrio atuarial para garantir, para arcar com o pagamento das remunerações que são realizadas pelo sistema previdenciário. Então, dito isso, o que acabou acontecendo foi que, haja vista a falta de recursos para o custeio do sistema previdenciário, os juízes e desembargadores foram entrando para dentro da vala comum, vou chamar desta forma, do tratamento em relação à necessidade de se ampliar contribuições. Se isso, de um lado, é justo quanto à perspectiva de um sistema contributivo, na perspectiva das prerrogativas da magistratura, nós temos conflitos evidentes que vão se construir a partir disso. E aí eu vou pular esses slides, porque eu faço um processo de detalhamento de cada uma das reformas que foram feitas. Então, eu acredito que a gente não precise se dedicar a isso de forma detalhada. Depois essa apresentação deve ser disponibilizada para vocês, mas a ideia é exatamente montar essa linha de tempo e essa progressiva redução da proteção dos magistrados sob a perspectiva da sua proteção. O segundo eixo da minha análise vai dizer respeito à questão da constitucionalização dos temas afetos à Previdência dos magistrados, principalmente por meio das reformas administrativas e previdenciárias. É uma discussão interessante se pensar sobre se realmente o texto da Constituição é aquilo que deve tratar da aposentadoria e das temáticas de previdência. Pela própria natureza da previdência. A Previdência ela é reformável por natureza, porque ela trabalha com o princípio do equilíbrio atuarial. Então, não é possível você estabelecer um texto estanque, um conjunto de proteções que sejam estanques. Elas são revistas historicamente, conforme haja mais ou menos pessoas já... Vocês já avisam mais de 5 minutos? Fiquei com inveja agora do desembargador Marcos Almeida. Mas para eu poder terminar. Então, temos aí essas questões da maior dificuldade de alteração, a intensificação de politização do tema. Imagina, toda vez que tiver que mexer num sistema previdenciário, tem que alterar a Constituição, um movimento político mais complexo. A questão da apropriação da questão de temas não materialmente constitucionais no texto constitucional. É uma problemática da nossa Constituição, que tem até o Pedro II, lá com sede no Rio de Janeiro. E para eu ser evidentemente rápido, porque o meu tempo já acabou, a questão da relativização das prerrogativas através de interpretações ampliativas, faço menção da decisão do STF nas ADIs 3105 e 3128, que foi exatamente quando afirmou a constitucionalidade dos descontos para inativos aposentados e pensões, e se disse que não havia prejuízo da redução do princípio da redutibilidade. Então, temos aí essa questão como um ponto a ser comunicado. Vou passar para os desafios. A legitimação social foi tratada ontem aqui pela Paula Magna, do desembargador que fez a apresentação do William Douglas, e ele traz essa necessidade da comunicação, da melhoria da comunicação, da legitimação. Eu me senti representado, vou suprimir essa parte da minha fala. Bom, e aí eu trago para os senhores o que seria para mim, de fato, o conteúdo mais minha contribuição efetiva para esse congresso, que seriam perspectivas e desafios. O meu tempo acabou, mas eu diria o seguinte: além da legitimação social, nós precisamos pensar em fontes de custeio. Se o problema tem sido a grana, a falta do dinheiro para pagar, e por isso estão aumentando as contribuições e, consequentemente, estão reduzindo prerrogativas, é importante que a magistratura pense sobre formas alternativas de custeio dos seus próprios benefícios e da afirmação financeira das suas prerrogativas. E é nesse sentido que eu, pensando em casa sobre o que falar, trago uma sugestão. O princípio da solidariedade também é a base do sistema previdenciário e todos são responsáveis por pagar essa conta. Então, por que não se pensar numa mecânica que aproveite as taxas judiciárias para esta finalidade de alguma forma? Bem, está aí os honorários da AGU e das procuradorias que mostram que existe um valor econômico agregado muito importante nessa movimentação.
é a questão da individualização da Previdência como última fala, que o meu tempo já esgotou, estou sendo avisado pela última vez, para dizer o seguinte: não se pensou, não se criou, não houve a apresentação de uma proposta de criação de um regime exclusivo para a magistratura, ou exclusivo para o Poder Judiciário, que pudesse ele tratar do seu equilíbrio atuarial, criar suas fontes de custeio. Então, pode ser que, no conjunto de coisas que existam, né, para frente, a gente possa vislumbrar esta possibilidade, gerando, assim, um sistema que viabilize as garantias e prerrogativas da magistratura de tal maneira que não haja prejuízo para a imparcialidade e independência, e de tal forma que nós consigamos que também o instrumento da Previdência Social seja um mecanismo de realização da justiça. Muito obrigado.